Os Khazares, também chamados Khazaros ou Khazari, eram um povo de origem turcomana seminômade que dominou a região centro-asiática a partir do século VII até o século X. A palavra Khazar parece estar ligada a formas verbais túrquicas, significando errante. Muitos de seus membros converteram-se ao judaísmo. A Khazaria, Império Khazar ou Khanato Khazar foi um extinto estado não eslavo que existiu nas estepes entre o Mar Cáspio e o Mar Negro e parcialmente ao longo do rio Volga. É hoje considerado um símbolo tradicional da Rússia, assim como a árvore conhecida em português por bétula ou vidoeiro. Os Khazares foram importantes aliados do Império Bizantino contra o Império Sassânida, e também uma significativa potência regional em seu momento de máximo esplendor. Empreenderam uma série de guerras, todas vitoriosas, contra os califados árabes, evitando assim possivelmente a invasão muçulmana na Europa Oriental. Aos finais dos séculos X, seu poder declinaria frente ao Principado de Kiev, desaparecendo da história. A conversão dos Khazares ao judaísmo foi feita de maneira quase que aleatória. O seu rei queria escolher uma religião monoteísta para si e para seu povo, e acabou por escolher o judaísmo. Já no século XX, o escritor Arthur Koestler, em seu livro 13ª Tribo, 1976, retomou a antiga teoria de que os judeus askenazim seriam descendentes dos Khazares que abandonaram suas terras, fugindo às devastações perpetradas pelos mongóis, afinal refugiando-se na Europa Oriental, principalmente nos atuais territórios da Polônia, Hungria e Ucrânia, isto é, nos territórios mais afetados pelo extermínio nazista. Essas populações, não pertencendo a nenhuma das 12 tribos de Israel que são definidas no livro de Koestler como a 13ª tribo. Por defender essa ideia, Koestler recebeu uma avalanche de críticas e foi acusado de negar o sagrado direito dos judeus ashkenazi ao território de Israel. Koestler, ele próprio um judeu askenazi, era sionista com base em razões seculares, e não considerou que uma suposta ascendência khazar pudesse retirar a legitimidade da reivindicação dos judeus sobre o território de Israel, direito que ele considerava baseado em uma decisão das Nações Unidas e não em promessas bíblicas ou em herança genética. Segundo o autor, o problema da infusão khazar 1000 anos atrás é irrelevante para o moderno Estado de Israel, que se baseia em mera tradição etnoteológica e não em coerência genômica real. O historiador Shlomo Sand, da Universidade de Telefone Aviv, em seu livro Engoast Jewish People Invented, de 2008, propõe uma revisão crítica dos mitos que fundamentam a história do povo judeu, retomando a hipótese de Koestler. Ele tenta no livro fazer uma reconstrução da história khazari e salienta que já na segunda metade do século XIX emerge uma visão histórica segundo a qual, na realidade, na Rússia, existiram duas comunidades judaicas que se sedimentaram uma sobre a outra, no curso dos séculos. A primeira, formada por judeus provenientes da costa do Mar Negro e da Ásia através do Cáucaso. A segunda, proveniente da Germânia, em sucessivas ondas migratórias. A questão khazar continuou a alimentar dúvidas e muitos autores se mostraram favoráveis à hipótese do reino dos Khazares na origem da diáspora dos judeus na Rússia, na Lituânia e na Polônia. Os estudiosos citados por Sand são Avraham Arkavi, Simon Dubnow, Yitzhak Shipper, Saulo Baron e Ben-Zion Dinur. Por outro lado, Sand recorda que a historiografia sionista tradicional sempre sustentou que os judeus da Europa Oriental eram provenientes da terra de Israel e vieram da Germânia, passando por Roma. O uso da língua Yiddish na Polônia, Lituânia e Rússia tem sido usado como prova da existência de judeus orientais de origem judeu-alemã ou askenazi, já que 80% dessa língua constitui-se de palavras alemãs. Não obstante, entre os séculos XIX e século XX outras hipóteses emergiram para justificar a difusão de Yiddish. Estaremos abordando essa temática nos próximos vídeos. Gostou de nosso canal? Não esqueça de curtir e compartilhar.